Bom, pessoal, bom dia então. Vamos lá, depois de um longo e tenebroso inverno, né? Se preocupe, a gente não vai comprometer nada, não vai atrasar nada. O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente vai depois, tira o horário do almoço, mas não tem problema, né? Ok? A gente corre no horário do almoço, não tem problema. Ficar um dia sem comer não vai matar ninguém não, tá, pessoal? Pode ficar sossegado. Bom, pessoal, vamos lá. É o seguinte, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as novidades do Firebird 2.1. Para vocês terem uma ideia, se a gente fosse falar, ficaria o dia inteiro falando aqui. Tem muita coisa. Eu selecionei os principais tópicos que eu acho que, sabe, são bem úteis e principalmente coisas triviais do dia a dia que vocês vão utilizar bastante. Uma coisinha que é bom deixar bem claro também é o seguinte, é que muitas pessoas elas se confundem, entendeu? Elas se confundem entre Firebird e Interbase. Pessoal, deixar bem claro uma coisa, sempre há aquele comparativo. Pô, será que o Firebird 2.1 vai ter as mesmas coisas que o Interbase tem? Saiu a versão 7 ponto não sei quanto, 8, versão 24 do Interbase, será que vai ter as mesmas coisas? Não dá para a gente comparar, porque são dois produtos completamente diferentes. Ou seja, hoje o Firebird é um produto, o Interbase é o outro, tá ok? Então vamos deixar bem claro e evitar esse tipo de comparação. Porque muita gente pega um e fica comparando com o outro. Não tem como a gente fazer um comparativo entre os dois. Bom, tá lá, pessoal. Basicamente, assim, o que mais foi batido em cima foi em cima disso aqui. Esse slide aqui, ele já é antiguinho, né? E fala, viu, o Firebird, ele foi o primeiro banco a ter trigger. O primeiro banco SQL transacional a ter trigger foi o Firebird. Ou seja, ele tem uma série de, vamos falar assim, facilidades que nós temos que os outros bancos vieram agregando depois. Ou seja, a gente tem um histórico de coisas em cima do Firebird. E foi em cima disso, ou seja, de onde o Firebird é mais forte, que foi batido mais pesado. Ou seja, foi aí que o Firebird, digamos assim, mais sofreu atualizações. Por exemplo, uma coisa que está muito forte nele agora é o esquema de tabelas virtuais. A gente já tinha tabela. O Firebird tem uma facilidade que permite a gente dar, por exemplo, select em cima de um procedure. Ou seja, tem um procedimento que me devolve dados, eu posso dar select em cima desse procedure. Eu posso fazer isso? Posso não, devo. Inclusive, extração de dados, eu tenho uma rotina que faz a navegação nos registros, quer dizer, faz a seleção, faz um tratamento, faz um cálculo, e depois eu consigo dar um select em cima daquele procedimento. Ou seja, a saída dele vai me devolver dados. E agora o Adriano, que é um brasileiro desenvolvedor do Firebird, inclusive, ele implementou um esquema, uma cláusulazinha chamada returning. Ou seja, ele vai fazer alguma coisa e vai me devolver uma informação. Porque até então, pessoal, vamos falar assim, o Firebird tinha essa característica meio MySQL, né? Quer dizer o quê? Ele começava a rodar durante o determinado processo ali, ele chegava e fazia o seguinte, de repente, acontecia um desastre, lá você não era informado do que acontecia. Pô, mas isso aí é grave. Mas isso aí acontece com MySQL no DB e acontece com outros N bancos aí. Isso para não dizer elefantinho azul e outras coisas também, né? Hoje o Firebird não tem mais isso, principalmente com os esquemas de tratamento em momento de desastre. A versão 2.1 então tem isso daí. E a gente vai começar a falar sobre essas vantagens que ele tem sobre os demais. Tem em cima então desses slides que já é antiguinho, eles bateram e melhoraram, vamos falar sobre os principais tópicos, né? Lembrando, pessoal, só para a gente se posicionar, tá, no tempo aqui. Começou em 2000 e alguma coisa, saiu a versão 1.5, o último release é 1.5.4, e a gente tem uma série de, vamos falar assim, de inovações em cima da versão 1.5. Lá atrás, né, pessoal? Já tinha backup com GBack. Mas no Interbase 6 tinha com uma série de restrições. Na versão 5 foram quebradas as restrições. Na versão 5 ele foi inteirinho reescrito em C++. Além de ele ter sido inteiro escrito em C++, a gente tinha esquema já de grant e revoke direto na aplicação e principalmente a parte de configuração que nós não tínhamos, né? Depois veio a versão 2.0. Pessoal, hoje à tarde, eu acho que muitos de vocês de repente não sabem, é legal de repente vocês... Só uma pergunta, né? Backup todo mundo faz. Quem daqui usa o NBackup? Um só. Então é legal que vocês comecem a utilizar. Hoje à tarde o Nicolai vai estar aqui, vai estar não sei se nesse auditório ou em outro, mas ele vai estar aqui na Unimap. Inclusive ontem à noite o pessoal vamos falar assim, já meio que se batou ele lá sobre o NBackup. Foi o cara que escreveu o NBackup. Então se alguém usa e gostaria de dizer, põe isso, tira aquilo, é legal vocês pegarem o cara, ele está aí em pessoa. Inclusive ele vai estar falando sobre a Redsoft, que é vamos falar assim, ele está com um projeto novo na Rússia, usando o Firebird, criando uma consultoria, e a ideia dele é criar um banco de dados baseado em Firebird, certo? Com uma série de inovações, uma série de coisas a mais, ok? Então é legal que vocês peguem o cara que escreveu o NBackup, vai estar aí.
Tá lá, pessoal, a versão 2.0 ela era 30% mais veloz. Aí vocês perguntam, que é a 2.1? Bom, a 2.1 nós vamos falar depois, tem um slide aí que vai dar um recadinho para vocês sobre velocidade, sobre quando vai ficar pronta, porque não está ainda, né? Outra inovação é o Security.fdb. Tornou Security 2, muito mais seguro. Na versão 1.0, na versão 6 do Interbase, a gente tinha um problema grave. Eu cadastrava uma senha lá, senha banana. A hora que eu pegava e colocava uma outra senha, ou melhor, cadastrava de novo para outro usuário, a mesma senha banana, ele gerava a mesma hash para mim, a mesma chave. E daí? Bom, daí tinha como eu de repente deduzir qual era a senha, né? Colocava um gerador de usuário ali, ia vendo as senhas que ele gerava e eu conseguia quebrar o esquema de senha. Isso na versão 1.0 e no Interbase 6. Na versão 5 isso já desapareceu, tá? O Firebird na versão 2, com suporte a SH1, que é um esquema legal de proteção, desapareceu, praticamente zerou isso daí. Uma grande inovação na versão 2.0 e que melhorou muito na versão 2.1 é a ODS, On Disk Structure. Responsável por o quê? Basicamente responsável por tudo. Mas tudo como assim? Se você grava alguma coisa, o Firebird, logicamente vai manter em memória e depois vai jogar no disco. O fato dele jogar no disco, o fato dele ler o disco, quer dizer, quem vai tratar isso daí é a ODS, que é On Disk Structure. É uma rotina que faz isso. Na versão 5, quando vamos falar assim, o espaço zerava, o que aconteceu? O espaço zerou, automaticamente corrompeu a base de dados. Isso acontecia bastante na versão 5. Na versão 2 desapareceu. E na versão 2.1, agora eu consigo, através de return e através de algumas triggers novas, ser alertado disso. Ou seja, aconteceu um desastre desse, o banco grita, dá disco aí. Quer dizer, na versão 2.1 já posso fazer isso, inclusive, tá? Outra coisa interessante também na versão 2 é que o GSEC, certo? Ele já não poderia mais, vamos falar assim, ser utilizado de maneira meio promíscua. Eu chamo o GSEC de qualquer lugar, de qualquer forma. Isso mudou, tá? Não é mais assim. Ou seja, a partir da versão 2, a gente já tinha uma série de, falar assim, de proteções para evitar problemas com o GSEC. Tá lá, pessoal. Então, algumas das características que a gente achou que é interessante, de repente, a gente falar, bater um papo com vocês aí. Bom, dessas todas aqui, pessoal, um negócio que é bem legal mesmo. O esquema de carries recursivas. Isso aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. É uma inovação, nenhum outro banco SQL tem coisa similar, tá? Mas, poxa, nenhum outro banco, praticamente todos os bancos, eles permitem você implementar funções recursivas, mas não no caso uma query recursiva. O que quer dizer isso aí? Vamos dar um exemplo para vocês ficarem um pouquinho mais fácil. Eu dou um select de um select. O primeiro select, a hora que ele entra em execução, ele sofre um processo chamado isolamento. Isso daí é para atender as características de ACID. Quer dizer, o banco ele vai isolar cada uma das instruções. Ou seja, não vai permitir, por exemplo, que uma consulta ou uma alteração que você faça no banco, a menos que seja comitada, ela apareça para os demais. Quer dizer, só vai ficar para aquela pessoa que executou em questão. Isso, então, é um esquema de proteção. Então, eles estão tirando a proteção do banco? Não, gente, eles estão indo além disso. Se você está apenas lendo a informação, você pode ler a cópia antiga que a pessoa tem daquela informação. Ou seja, você pode chamar um select que em qualquer momento ele pode voltar a ler aquele registro. E se o registro sofrer alteração, você vai receber isso daí. Tanto eu posso utilizar então carries recursivas, é um negócio bem legal isso daí. E outra coisa também, às vezes a gente escreve aquelas carries meio, vamos falar assim, meio bagunçadas, né? Difícil de entender. Com uma carry recursiva, eu posso deixar o código bem mais claro, bem mais simples da gente também poder entender até dar manutenção. Muita gente sofre com isso aí, tá? Quando a gente vai dar manutenção em banco de terceiros, chega lá, tá aquela bagunça, sabe? Tá uma verdadeira bagunça aquilo. O que acontece? A partir de agora, você consegue deixar o código um pouquinho mais limpo. Quer dizer, o código que você vai colocar dentro do banco é muito mais claro. A parte de administração, sofreu uma série de mudancinhas. O Alex Peskov implementou também uma série de aplicativos e de linha de comando, inclusive, né? Geralmente os russos gostam muito disso, tá, pessoal? É um negócio que a gente acha meio... Para nós é complicado, né? Então os russos vão e criam uma série de aplicativinhos de linha de comando. Daí o rover vai e embute tudo aquilo dentro do Expert. Então, quer dizer, é um negócio interessante, né? Quer dizer, eles sempre vão criando e alguém vai embutindo. Essas ferramentas de administração permitem a gente fazer uma série de coisinhas, principalmente acesso à API do banco, que na versão 2.0 foi fechada muita coisa. Então eu posso novamente voltar a usar a API, quer dizer, chamar a aplicação com a API, tá? Isso é uma coisa que é interessante para a gente também poder, vamos falar assim, ficar sempre
sempre a par. Bom, gente, essa data é fatídica. Essa data saiu a versão, vamos falar assim, 2.1 beta 1. Esse beta aí, pessoal, de novo, tá? Negócio que é bom a gente falar, né? O beta em si, esse beta que está disponível para a gente poder trabalhar hoje com o Firebird, ele é um beta que ainda está em testes. Quando a gente fala que está em testes, se vocês acessarem a página da EBFênix, tem um testador da EBFênix, que no caso, o nome dele é Pavel, é um tcheco, e ele coloca lá assim, pequenos defeitos, pequenos bugs que ele achou. Ele é o responsável por efetuar os testes em cima do Firebird. Não só da versão 2.1, da versão 2 e da versão 1.5 também. O que acontece então? Ele próprio está alertando que vocês, novamente, tá, pessoal, nunca utilizem um beta em ambiente de produção. Coloquei um slide só para dar um toque para vocês, depois a gente volta. Tá? Então esse alerta que eu faço antes, tá? Esse slide está fora de ordem, a gente volta lá, pessoal. Nunca vocês, por favor, coloquem em produção. Às vezes é legal, tem uma característica interessante. Vocês começam a utilizar o banco. Eu falo porque aconteceu já um tempo atrás, uma pessoa ligou para mim e falou, olha, eu peguei o Firebird 1.5, já era o beta 3. Ele falou, poxa, o beta 3 já era a última versão, era o pré-release e não deveria ter bugs realmente, tá? Só que ele falou, olha, está acontecendo uns desastres que eu não sei explicar dentro do disco. Ou seja, eu gravo uma série de coisas, ele tem um campus lá também com características especiais, pessoal, no caso o campus blob, né, que são campos que você põe imagem, põe documento do Word dentro, põe qualquer coisa. E ele falava, eu estou colocando, na hora que eu tento extrair os dados, ele traz todos os campos, menos aquele. E o cara fala, eu precisaria justamente daquele campo. Ou seja, tinha um pequeno, não digo que é um bug, né, pessoal? Foi uma adequação que eles fizeram posteriormente que corrigiu isso aí. Não era um defeito porque foi uma parte do código que não foi escrita, na verdade. Ou seja, quando tinha algumas condições de tamanho e características do banco, ele automaticamente não fazia aquele ajuste. Não trazia para você a informação. Daí, pessoal, daí a pessoa teve que entrar em contato com o Alexei, e o Alexei teve que restaurar para a pessoa na mão aquilo ali, numa tabela externa. Daí a pessoa conseguiu, através de uma tabela externa, poder extrair a informação. Então é um negócio que é interessante que vocês vejam, tá, pessoal? Em hipótese alguma, coloquem em produção. Mesmo que, olha, tem uma característica muito legal, muito interessante, mas para nós não vem no caso aí, tá? Pessoal, outra coisa também é o seguinte. Vocês notem que ambiente 64 bits. Eu sei que muita gente vai e pega pesado numa coisa. Poxa, ambiente 64 é um negócio assim novo, né? Mais que isso, ambiente 64, quem daqui utiliza ambiente 64 bits? 1, 2, 3. Quer dizer, pessoal, praticamente, né, quem concebeu essa ideia aí foi o G-Stark. O G-Stark sempre achou que, sabe, o ambiente 32, ele é um ambiente muito forte, mas o 64 permite fazer muito mais. Ele sempre falava isso, ele falava, o 32 é legal, mas o 64 é muito mais legal ainda. Então tudo está saindo para o Firebird a partir da versão 2 já sai preparado também para ambiente 64. Mas espera aí, o G-Stark está fazendo mais que LCs. Mas por que manter isso daí? Na verdade, não está mantendo. Na verdade, isso daí é uma previsão para poder fazer a unificação na criação do Firebird 3 junto com o Vulkan. Então, quer dizer, o Vulkan ele foi inteirinho concebido para rodar em ambiente 64. Praticamente, hoje já existem compilações dele em ambiente 32, mas ele foi concebido para rodar em ambiente 64. Quer dizer, outro mundo, é outro esquema, né? Então, é um negócio que é legal também que a gente veja que a partir de agora a gente tem essas opções. Pessoal, o ambiente 64 ele tem características legais que a gente também pode falar também que basicamente quem utiliza sabe, ou seja, quem utiliza, vamos falar assim, bases de dados um pouquinho maiores e principalmente para quem tem, vamos falar assim, quer estabilidade. A estabilidade que eu falo é em performance. Eu vou pôr uma máquina com o ambiente 64 vai ficar mais rápido que o 32. Não vai. Em algumas situações, quando você coloca uma máquina, o mesmo Firebird, a mesma compilação, inclusive, para ambiente 32 e ambiente 64 bits, você vai falar o seguinte, poxa, eu estou sentindo no ambiente 64, parece que ele está um pouquinho mais amarrado, parece que ele não está tão rápido, ele não está reagindo tão nervoso quanto é no ambiente 32 bits. Por que isso daí? Na verdade, a previsão do ambiente 64, ele foi proposto para fazer uma coisa. A hora que você jogar muita coisa em cima dele, aquela performance que você tem com pouca carga vai ser a mesma com muita carga lá na frente. Basicamente essa é a ideia. E não de acelerar. Tanto que é a velha história do notebook, tá? Eu vou comprar uma máquina que tem, por exemplo, um chip Thulium, 64 bits. Ele vai ser mais veloz do que, por exemplo, um Intel com Core Duo. Não, ele não vai ser. Obviamente o Core Duo vai ser mais rápido que ele, principalmente em ambientes 32 bits.
Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá, pessoal? Isso aqui está aparecendo, a gente fala, pô, isso aqui é tendência, vamos lá nessa, né? Estuda, vê se é necessário, tá? O Firebird vai ficar por muito tempo em ambiente 32 ainda, por muito tempo. Esse muito tempo que eu falo é que a gente tem que, sabe, a gente tem que tomar alguns cuidados para evitar também, sabe, vamos falar assim, de não ir de repente vamos falar assim, na onda aí, né? Pessoal, sobre os testes, tem que falar algumas coisas para vocês. Primeiro dos testes que a gente tem aqui. Ambiente desenvolvedor. Isso é o seguinte, olha, os desenvolvedores, se você entrar no grupo de discussão do Firebird, eles têm, no caso, versões com coisas que a gente, obviamente, não tem nem alvo. Os caras estão desenvolvendo, eles colocam um monte de coisa lá. Isso aí vem na versão 2.1. O Adriano, quando escreveu a parte de suporte de internacionalização da versão, já vem na versão 2, que já é muito melhor do que na versão 1, na versão 1.0, ele tinha na máquina dele uma série de coisas que vão falar assim, só ele tinha, ele estava compilando e trabalhando naquilo. Uma vez que eles unificam tudo, vira alfa 1, depois alfa 2 e 3. Já passamos por isso. Hoje nós estamos no vermelhinho, que é o beta 1. Esse beta 1 é o seguinte, olha, estão fechando que o que tem hoje é o que vai ter lá na frente. E estão apenas corrigindo. Então, quer dizer, quando sai o beta 2, automaticamente uma série de problemas que a gente tinha desaparece. O beta 3 é a mesma coisa. E a versão pré-release, quando ela estiver disponível, já deve ser uma versão praticamente de produção. Geralmente a versão pré-release é a versão final com o instalador um pouquinho mais fraco, com alguma coisinha assim só, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí, tá ok? Esse nós já vimos. Vamos lá, pessoal. A gente colocou 3 nomes aí, né? Na verdade não são só os 3, tem uma série de pessoas aí, vamos deixar bem claro, tá? Esses 3, que no caso eu tenho um certo contato com todos eles. O Alex Peskov é um cara também na Rússia também que tem uma participação bem grande também, tá, com a parte de implementação do Firebird 2.1. Mas o Adriano, por ser brasileiro, quer dizer, a gente tem que, obviamente, prestigiar. O trabalho do Adriano no Firebird 2 e 2.1, pessoal, é louvável, tá? Eu acho que a gente, mais uma vez, tem que chegar e falar, não, tem brasileiro lá sim, tem bandeirinha verde e amarela lá, principalmente no assunto, né, pessoal, chamado internacionalização. Quando se criam bancos de dados, geralmente se cria um banco de dados para quê? Cria um banco de dados para rodar num ambiente qualquer aí. Ou seja, ambiente internacional. Acentuação, esquece. Mas pô, eu gravo a acentuação lá legalzinho. Mas na hora que você dá um select, a posição que aparece a acentuação não atende às regras que a língua nossa ou a língua de um terceiro determina. Isso é um dos grandes problemas, tá? Então a gente tem que tomar esses cuidados aí, tá aqui, ó. E esses caras são 3 caras que batem muito em cima disso aí. Dmitry Imanov, para quem não sabe, ele é o arquiteto do Firebird. Se o Firebird hoje tem uma série de coisas que tem, uma série de novidades, é um dos caras que, vamos falar assim, que tenta juntar, sabe, as principais, vamos falar assim, partes do quebra-cabeça de cada desenvolvedor e colocar no projeto. O Imanov, pessoal, ele já tem uma série de propostas, inclusive, para a unificação do Vulkan no Firebird 3.0. Já está em projeto isso daí, obviamente a gente não tem mais informações a respeito, e nem pergunta também porque não tem muito também o que questionar agora do 3, se nem o 2.1 saiu. Mas é um negócio legal. O Vlad Horson também é um desenvolvedor, ambos, tá, pessoal? Vlad Horson e Dmitry Imanov, eles são bancados pela IB Phoenix, que é uma parceira muito grande no projeto Firebird. Bom deixar claro que a IB Phoenix é uma empresa, e a Fundação Firebird é outra coisa, nada a ver uma coisa com a outra, tá ok? Porém, os 3 estão colaborando bastante. Todo mundo colabora, tem uma série de colaborações, mas os 3 eles têm uma parceria bem forte. Pergunta, essa pergunta que vai pegar, a hora que a gente vai começar a falar das novidades agora. Quando que ele vai estar disponível? Bom, gente, isso aí é vamos deixar para o último slide lá na hora de perguntas, que vocês vão querer me xingar depois, né? Mas... Bom, pessoal, a Adriano implementou um negócio também que é bem legal. Acho que vocês já viram falar do seguinte. Eu tenho, por exemplo, pessoal, olha só, 2 tabelas. 2 tabelas com as mesmas características, filial 1 e filial 2. Eu quero unir as 2 tabelas em uma única, numa terceira tabela. Pô, mas para fazer isso aí, já existe um tal de replicator, né? Ele faz bem feitinho isso aí. Mas eu estou com as 2 tabelas na mão. FTP, joguei lá uma tabelinha externa, ou então joguei o banco inteiro. Eu quero unificar 2 tabelas. Será que tem jeito de fazer isso em SQL? Tem, pessoal. O Adriano implementou um esquema, na verdade ele misturou 2 instruções. Ao invés de se criar uma série de, vamos falar assim, de engines novos, cria uma instrução que faz o seguinte, pessoal. Insere o registro se não existir,
ou atualiza, caso exista. Então quer dizer que agora tem uma instrução, e essa instrução vai ser insert or update. Exatamente, pessoal. Ou update or insert. Então quer dizer que eu tenho uma instrução para fazer as duas coisas. Na verdade ele vai fazer o quê? A unificação, a junção de tabelas. Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Então um exemplinho para você dar uma olhada que beleza que fica, né, pessoal? Olha só, que dá para a gente fazer. Update or insert dentro de uma tabela. Daí vem depois lá, values, daí tem os dados novos que aparecem. Pessoal, esse return na versão 2.1 ele é muito forte, tá? O Adriano também foi o cara que bolou isso daí, junto com outras pessoas, mas quem implementou foi ele. E uma das funções bem legal do return é que ele sempre devolve o valor. Se faz uma operação e devolve o valor. Todo mundo que programa em Delphi, em qualquer outra linguagem C, alguma coisa, sabe que a gente faz lá uma rotina e no final devolve um ok para mim. Ou seja, devolveu o valor? Devolveu. Está tudo certo. Finalizou. Então quer dizer que se eu tiver um procedure, por exemplo, agora eu consigo saber se, por exemplo, o insert ou update que eu dei ocorreu? Consigo. Ou seja, após efetuar a operação, no caso de update ou insert, ele vai fazer o quê? Ele vai me devolver o valor. Eu posso ou não utilizar, tá, pessoal? O return, vocês estão vendo que está entre colchetes, ele é opcional. Se eu utilizar, ele vai me devolver o valor. Se eu não utilizar, ele simplesmente omite. É bem legal porque eu consigo fazer uma série de coisas, vamos falar assim, de testes que a gente não conseguia fazer antes. Antes eu tinha uma rotina que ia lá atualizar a base de dados. Eu dava o update, aconteceu um desastre qualquer. Eu dava o rollback. Agora, até o momento de dar o rollback, a gente tem eventos novos. E a gente, além de eventos, a gente tem triggers novas que podem fazer para a gente uma série de coisas que nós antes não conseguimos fazer. Então, pessoal, essa instrução ela é muito útil quando eu quero fazer o quê? Misturar tabelas. Eu quero manter, falar assim, eu tenho duas tabelas, quero gerar a segunda ou a primeira atualizada em função da outra, ou eu quero criar uma terceira baseada em duas tabelas. Então, quer dizer, na verdade, eu quero misturar dados de duas tabelas e jogar em uma terceira, ou atualizar dados da tabela A ou da tabela B em função de uma regra aí, tá ok? E a gente também tem uma cláusula em match, né? Isso aí é um negócio importante, pessoal. Uma vez que eu estou misturando dados, a gente também se esquece de alguns pequenos detalhes, né? A gente tem todo por trás do engine, né, um negócio chamado integridade referencial. A gente tem que respeitar isso aí. Mais que isso, né, pessoal? Se a gente, por exemplo, omitir uma cláusula ali, match, no caso, confira, faça aquela junção, entendeu? A gente vai ter, vamos falar assim, alguns desastres meio graves na tabela. Então, se eu estou implementando, por exemplo, pessoal, chave primária, eu devo utilizar ela, sempre. Se não, durante a execução dessa instrução, ele pode gerar uma exceção para mim. E olha como é interessante, na versão 2.1, se ele gera uma exceção, vai ter uma trigger que pode capturar essa exceção. Daí, o que acontece? Às vezes, não é que vai fugir do controle. Eu tenho que colocar uma série de tratamentos adicionais que eu não tinha aqui antes. Então, é um negócio que é legal que a gente veja, tá, pessoal? Que a instrução, ela permite o matching, que é um negócio muito legal, só que eu tenho que tomar cuidado também com a parte de integridade referencial. Isso é primordial. Ou melhor, sempre foi, né, pessoal? Isso aí é... Mas daqui para frente, pessoal, o conceito de pensar agora, sempre que eu for utilizar alguma coisa nova no Firebird, eu tenho que parar e analisar o que mudou, porque mudou muito. Daí vocês vão perguntar, poxa, vamos comparar lá atrás com o outro, né, com o produto da Borland. É diferente, pessoal. O Interbase tem umas características diferenciadas em cima disso. Ele não tem a instrução e mais que isso, né? Ele não tem também essas cláusulas adicionais aí. Bom que a gente veja isso aí e fique sempre atento com isso aí, tá? Triggers. Vamos lá falar sobre triggers. O Adriano também fez umas mudancinhas bem interessantes ali, né? Bom, basicamente a gente tem dentro do SQL umas divisões ali. Então eu tenho comandos que são EDLs, comandos que são especiais para P, SQL, tem comandos que são especial para DML, modelagem de dados. A gente não vai entrar no mérito disso não, tá, pessoal? O assunto do nosso bate-papo hoje não é esse, é sobre as novidades. Se alguém tem alguma dúvida, no Dicasel tem um artigo nosso um tempo atrás aí que falava sobre isso daí. Se alguém tem alguma dúvida, eu não lembro o que é isso, dá uma olhadinha lá que só uma dica para quem quiser pegar. Mas um negócio que é bem interessante agora, pessoal, que a gente não tinha antes, era o seguinte, isso aí é da parte de segurança já. Eu faço o acesso ao banco. Quando eu me conectava no banco, eu não tinha evento, trigger, nada que me informava disso. Alguém conectava e desconectava do banco. Eu não tinha como saber isso. Pior que isso. Dá para implementar, né? Quem acessou o site do Ivan Prenosil, o Ivan ele dá umas dicas bem legais que dá para você fazer
uns trapezinhos ali, consegue obter alguma informação. É o que dá para fazer mesmo, tá? O Ivan foi até além do que era possível. Porém, agora com isso aqui, pessoal, ficou bem mais fácil. Eu tenho triggers que são disparadas, quer dizer, aconteceu alguma coisa, eu saio disparando triggers, tá ok? Por exemplo, vamos dar uma olhadinha nessas triggers aqui. Se eu pegar para analisar ali, pessoal, olha, praticamente até o end ali não foge muito do que a gente tem. Agora vem os eventos. Olha, quando conectado, quando desconectado, ou seja, acabei de desconectar. Quando eu desconecto, quero fazer alguma coisa, ponho ali. Por exemplo, tá, pessoal, uma coisa que é bem interessante, gerar log. Mas eu consigo hoje ver log? Consigo, pessoal. A gente vai ter uma série de funções, na verdade, implementadas pelo EMA 9, que permite a gente extrair dados. Tá? A gente tem constantes novas dentro do Firebird 2.1 que permitem extrair dados. Quando a transação começar, estou startando uma transação, é possível fazer alguma coisa ali? Exatamente, é possível fazer alguma coisa ali. Após commit, ou antes de commit, e de rollback também. Pô, mas o commit do rollback, eu mexi ali para quê, né? Vamos parar e analisar. Quem daqui nunca teve problema de, por exemplo, durante uma execução de uma trigger, ou de um processo qualquer, um PLSQL, qualquer coisa. Durante a execução ocorreu uma exceçãozinha. Ó, e ele automático fez o quê? Bom, na dúvida, rollback. Melhor não gravar errado do que gravar. Agora, quando acontecer isso, você consegue fazer o quê? Tratar isso daí. Você vai através do evento e captura isso. Você fala, não, dá para mim aqui. Correu um desastre, passa a bola para mim. E você pode, primeiro, né, gente? Em sistemas da gente, no caso, quem desenvolve o sistema, colocar log. Primeira coisa é logar, de a tal hora ocorreu esse problema aqui, nessa situação. O que eu fiz? Parei. No segundo momento, você pode implementar. Quando ocorrer isso, tome essa atitude. Ou seja, o Firebird permite a gente agora, em caso de rollback, qualquer rollback, fazer esse tipo de coisa. Coisas que outros bancos hoje ainda não permitem, tá, pessoal? Tem bancos comerciais grandes que não têm essa implementação. Ou seja, se acontecer um desastre, desfaz e acabou. Antes, para nós, né, pessoal, isso daí era legal. Ah, deu um problema, desfaz e pronto. Mas a partir de agora, isso aqui começa a mudar. Muda como? Tá ali, ó. Correu um problema? Antes ou depois do rollback, me dá um comando, me dá um controle para que eu possa tomar, vou falar assim, as rédeas da situação e fazer alguma coisa. Pessoal, isso daqui, sabe, isso aqui são, na verdade, inerentes ao banco, tá? Antes eu tinha triggers inerentes à tabela, inerentes a eventos, a situações. Isso aqui ele é inerente ao banco. Olha que interessante. Se alguém acessou o banco, ele vai fazer isso daí. Ah, não é ao servidor, não. Não, é ao banco. O servidor pode ter N bancos, então quer dizer, ele vai ficar preso a banco. A gente pode implementar uma trigger específica para servidor? Ainda não, pessoal. Isso é um negócio que ainda não tem. Nossa, mas isso aí seria útil para quê? Não, para fazer uma série de restrições. Por exemplo, olha, a gente tem um esquema aqui. Quando acontece com connect, com disconnect, quando a transação começa, quando eu comito, quando eu dou rollback. Quer dizer, a gente poderia ficar, vamos falar assim, falando um bom tempo sobre isso daí, sobre cada uma delas. Basicamente, daí do que eu acho que é legal que a gente comece a bater em cima, que eu sempre quis alguma coisa nessa linha, é nesse momento aqui, pessoal. Que execute uma trigger quando o rollback for acionado. Isso aí é fundamental, tá? Tem sistemas, tá, pessoal? É erro de sistema já. Por exemplo, o sistema que vai, ele emite uma nota. Isso eu já falo para vocês que eu vi. Cupomzinho fiscal. Ele faz o quê? Conforme a pessoa vai emitindo o cupomzinho, ele vai lá e vai inserindo dados no banco. Em determinado momento, ele dá um rollback lá. Isso é um sistema do cara que tinha um defeito. Dava um rollback, mas ele não fechava o cupom fiscal. O que acontece? A hora que ele fechava o financeiro, o crédito de CMS dele, dava uma diferença bem grande. Porque ele falava, olha, eu não sei de onde aparecem as diferenças. Certo? Vocês vão conseguir fechar isso aqui agora. Conseguem pegar esse tipo de situação. E antes, tinha que implementar uma série de dispositivos, de não apagar, mover para outra tabela quando você mexia em alguma coisa, quer dizer, agora ficou bem mais simples de fazer. Então, pessoal, olha, Transaction Rollback eu acho que todos são legais, são úteis, mas esse eu acho que é um dos mais legais que a gente tem aí, tá? Tá lá. Utilitários suportam triggers de banco agora. Isso é um negócio também que a gente tem que falar. Bom, uma vez que eu tenho trigger no banco, o GBAC conecta no banco. Ele vai e se conecta. Quer dizer, então, que ele vai sair startando as triggers juntas? Não, pessoal. No momento do backup, eu não preciso ficar, por exemplo, tratando o que vai acontecer dentro do banco no momento do backup. Então, por exemplo, o GBAC, o MBackup e o ISQL, eles sofreram mudanças. Por quê?
Quando eu conectar no banco, por exemplo, com o ESQL, ou o ESQL conectar para alguma coisa, ele não vai disparar as triggers, por exemplo. Então tem sintaxes ali que permitem a gente fazer isso. Okay? Isso é um negócio bem legal, tá? A gente também tem uma add-on legal aí. Ou seja, a gente tem que tomar esses cuidados para evitar qualquer tipo de problema mais grave também. Principalmente na parte de segurança. A API aberta, eu consigo fazer programas que coloquem aquelas opções? Não, pessoal. Só é fechado. Ah, mas eu posso pegar o código-fonte e ver como foi feito, né? É, até posso. Porém, em aplicações de vocês, não utilizem isso. São feitas chamadas de API, são softwares, vamos falar assim, específicos, para fazer o quê? Gerenciamento da máquina, né? Então, e detalhe também, outra coisa que é legal também, pessoal, olha só. Antes eu tinha uma trigger numa tabela. Qualquer usuário que tinha, por exemplo, lá uma acesso naquela tabela de select, de update, ele podia fazer o quê? Ele podia ir lá, quando ele inseria um registro, alterava alguma coisa, a trigger era acionada. Para poder remover essa opção e implementar um pouquinho mais de segurança, só o SysDBA e o dono efetivo, que criou, no caso, o dispositivo de trigger, que vai poder fazer essa atualização. Pessoal, eu vou voltar um pouquinho, que eu esqueci de uma coisa que eu acho que é importante aqui, ó. Que é importante uma coisinha que eu quero falar com vocês. Para que eu possa, tá? Para que eu possa fazer a execução dessa instrução aqui, eu tenho que ter direito de duas coisas, de insert e de update na tabela, tá? Coloquei aqui, mas eu não acabei não falando, mas é legal que vocês vejam. Se eu não der direito de insert e de update, mas a gente poderia pegar muito bem, por exemplo, e falar assim, criar um novo, né, um novo direito lá. Para quê, pessoal? Ou eu vou estar inserindo, ou eu vou estar alterando. Tomem cuidado, porque se eu for utilizar aquele cara, eu tenho que dar os dois direitos, ok? E se eu não der os dois direitos, ele vai gerar um eventinho para a gente. Ou seja, ele vai testar para ver se ele vai realmente engolir os dois. Pessoal, outra coisa legal também é isso aqui, tabelas temporárias. A gente já podia criar, no caso, tabelas, ou seja, um procedure poderia se tornar uma tabela, alguma coisa assim. Mas mais que isso, saindo além disso, né? Eu posso hoje, pessoal, olha que interessante, é uma proposta, mas isso aí para criar uma tabela virtual. Os registros, por exemplo, que eu apago, eu vou jogando lá dentro. Nossa, então tem como fazer isso? Tem, quer dizer, eu posso criar hoje tabelas temporárias, sendo lógicas ou não, existindo ou não persistentes em disco, para fazer isso até. Dá para fazer muita coisa legal agora, tá? Então o esquema de tabelas temporárias e globais, elas vão além disso. Isso eu já podia fazer. Elas vão agora estar presas ao banco, ou seja, antes eu tinha uma tabelinha temporária, agora eu tenho dados do banco dentro da tabela. Poxa, mas por quê? Porque a gente vai ver que o EMA9 implementou uma série de informações e essas informações têm que ser extraídas de algum lugar. O próprio Firebird vai estar armazenando isso daí em algumas tabelas e eu vou gerenciar isso daí de uma determinada forma. Então isso é um negócio que é legal, a gente tem que ficar atento aí, tá? Vamos um pouquinho adiante. Tá lá, pessoal. Por exemplo, create global temporary table. Isso é um negócio que a gente, óbvio, não tinha e está passando a ter. Quando que eu vou ter essa tabela? No momento de commit, preserve linhas. Isso é um negócio super legal. Quando comitar, eu poderia manter informações pré-commit nessa tabela temporária. Quer dizer, eu comito fisicamente disso, mas posso manter em memória alguma coisa assim? Pessoal, posso implementar, chegar a, vamos falar assim, a criar pontos de implementações que permitam esse tipo de coisa. Ou então após a exclusão, tá ok? Então tá lá, só que ela é, obviamente, né, pessoal? A tabela ela existe em memória. Se acontecer alguma coisa com o banco, ela simplesmente desaparece. Se eu baixar o banco, ela desaparece. Ela não persiste, tá ok? E se eu quiser que persista? Ótimo. Se eu quiser que persista, eu volto naquela instrução do Adriano de insert update e jogo lá no disco. Ou seja, passo por todos os registros. Como que eu faço passar por todos os registros? A gente vai falar um pouquinho sobre acesso recursivo à tabela. Pois não? Se eu tenho um banco 24/7, ela é temporária e definitiva. Quando eu fizer backup, ela vai subir? Não. No backup ela permanece ativa. Ela vai permanecer ativa no backup. Ela vai persistir no momento que ou o próprio Firebird, em alguma situação, achar que essa tabela, se a gente criou, ele não mexe, nas tabelas dele, tá? Vamos separar dois momentos. Pergunta do colega é legal. Eu tenho tabelas que eu vou criar. Eu crio a tabela. Se eu criar a tabela, em algum momento eu tenho que dar um drop nela ou baixar o banco simplesmente. Certo? Uma tabela temporária. Nisso daí, pessoal, olha só. Eu consigo até restaurar a tabela, vamos falar no momento de
deixa eu achar um termo mais, vamos falar assim, eu criei a tabela, eu removi a tabela. Se eu não fiz a atualização nenhuma no banco, eu posso ir até restaurar essa tabela. Mais que isso, nesse momento de fazer, apagar, restaurar, fazer alguma coisa, o próprio Firebird mantém tabelas em memória, ou seja, ele mantém réplicas, não da mesma tabela, tá pessoal? Mas réplicas temporárias em memória, e essas réplicas me permitem acessar tabelas persistentes ou tabelas temporárias criadas em disco. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina virando lá, 24/7, está rodando já 30 dias. Essa tabela vai permanecer lá. Eu criei ela, a qualquer momento eu posso chegar e falar o seguinte, eu quero dropar ela. Dropei, ela desapareceu. Enquanto eu não dropar, ou não tiver uma situação que pare, que congele ela, eu posso congelar o acesso a ela, posso congelar o acesso a ela, deixá-la apenas para leitura. Quer dizer, se eu criei, eu tenho controle. Se eu não criei, eu não tenho controle, mas o Firebird vai ter o controle sobre ela. Então, quer dizer, são dois momentos, tabelas que eu criei e tabelas que o próprio Firebird vai criar e permite que eu acesse. Essas tabelas temporárias que o Firebird cria, pessoal, que a gente vai utilizar para, por exemplo, extrair uma série de informações que hoje nós não temos. A sacada foi o seguinte, ao invés de ficar criando uma série de estruturas, criou-se, no caso, 2 ou 3 engines, e esses 2 ou 3 engines permitem a gente fazer, vou falar assim, uma série de consultas, tá ok? Então, quer dizer, o fato de eu ter, eu posso ou não permanecer com ela em memória. Eu baixando o banco, ela vai automaticamente, sendo temporária, não está persistente, desaparecer. Okay? Mas as tabelas que eu criei, em tempo de execução, em qualquer momento eu posso interagir. Eu criei, eu posso congelar, eu posso dropar, quer dizer, eu posso fazer praticamente qualquer tipo de acesso a ela. Pessoal, outra coisa também bem interessante, Remote Interface. Isso aí é outra coisa também que a gente tem muito problema, principalmente aqui no Brasil, né? Quem daqui utiliza Speed para distribuir, vamos falar assim, acesso ao Firebird? Todo mundo praticamente, né? Um monte de gente vai utilizar, ou seja, tem clientes que utilizam o Speed ou utilizam, na pior das hipóteses, pessoal, linha de escada. Já por 2 anos passados eu vinha sempre falando, pessoal, tem uma solução legal chamada ZBD. Ela faz o quê? Ela compacta os dados que estão trafegando. O ZBD então ele faz o quê? Vai fazer uma compressão e vai correr compactado. É, isso daí. Só que o fato dele correr compactado de um lado para o outro não resolveu o problema, ele apenas mascarou. A gente tinha, pessoal, uma coisa que tem que ser dita, né, com os pingos nos is. O suporte à rede. Quando eu falo suporte à rede é o seguinte, a parte de acesso entre o servidor Firebird, usando o TCP/IP, e o cliente, o GDS32 ou o FB Client DLL, pessoal, a gente tem que admitir que era bem ruinzinho, bem fraco mesmo. Fraco ao ponto de, por exemplo, olha, eu tenho um provedor e estou usando o DXpert para acessar aqueles dados que estão no provedor. Quando eu fazia um acesso, pessoal, aquele negócio demorava uma data para abrir as tabelinhas, outra data para abrir alguma coisa, e mesmo quando o ZBD não ficava muito rápido, não. No acesso até melhorava, sabe assim, no dia a dia o ZBD ele conseguia um ganho legal, mas ele não resolvia o problema. Daí, chegando a essa conclusão, eles viram o seguinte, olha, o MySQL tem vamos falar assim, um acesso super leve em rede. Mesmo em linha de escada ele roda bem. E esses caras aqui? Esses caras não são diferentes, tá, pessoal? Ou seja, eles chegaram à seguinte conclusão, tá? Principalmente o Vlad. O Vlad ele reescreveu praticamente grande parte do engine de acesso à rede. E esse engine que ele escreveu, pessoal, está muito mais leve. O fato de estar muito mais leve a partir da versão 2.1 é que você pode hoje hospedar na web, num provedor qualquer, o seu banco de dados, e acessar remotamente os dados, como se estivesse acessando praticamente, tá, ou de uma maneira similarmente equivalente à rede local. No próprio DXpert, pessoal, uma das coisas que a gente estava conversando, até pegamos no pé do Roger já há alguns anos, ele falou o seguinte, olha, você entra naquela abinha que você tem de configuração do acesso e desliga tudo lá. A hora que você desliga tudo, fica melhor o acesso. Você vai ver, você abre a tabela, você navega nas tabelas, mas ainda assim tinha um delay grande. Tá? Olha, eu estou falando para vocês do peixe que eu troquei um e-mail com o Vlad a respeito disso aí. Perguntando, ficou bom? Ele falou, ficou. Agora eu não vou vender o peixe para vocês, quer dizer, ele falou que ficou legal. Eu acredito, o Vlad é um cara muito sério, profissional de primeira. Mas assim, não testei isso aqui, tá? Deveria ter testado porque é um negócio que, sabe, eu mesmo tenho clientes que utilizam isso aqui. Então a gente tem que ter alguns cuidados adicionais aí, tá? Antes de sair, vamos falar assim, formando opinião, né? Principalmente porque a gente fala que a gente tem que ter certeza para evitar problemas, né? Que alguém aí de repente aposte tudo e não atenda, né?
Dica, pessoal, se alguém usa Speed aí, tá? Eu tenho Speed com um cliente lá, ele está acessando a base fora da rede dele, através de um Speed, um DSL qualquer. Se vocês baixarem, no caso, Firebird 2.1, façam um teste, só para vocês poderem sentir se tem diferença. Porém, gente, olha só, se vocês forem trocar, troquem tudo, não adianta trocar, no caso, só o servidor. Vocês devem trocar também, tá? O FB Client, ou seja, principalmente o FB Client, que é a parte de estação de trabalho que vai estar rodando. Tem que tomar bastante cuidado. O Remote Interface, então, melhorou muito para a gente, para quem trabalha com links mais estreitos aí, tá? Bom, negócio legal, pessoal. Monitorando tabelas. Isso aí que vai, vamos falar assim, que vai dar para a gente uma série de coisas. Antes nós não tínhamos, por exemplo, uma pergunta. Quem acessou que tabela e quando? A gente não tinha isso antes no Firebird. A versão 2 não tinha, a versão 5, 0. A partir de agora a gente já pode. Só que isso daí, como eu falei para vocês, o IEMA 9 implementou uma série de facilidades, e essas facilidades são inerentes, pessoal, não à tabela. A gente monitora a tabela, mas elas pertencem ao banco. Então, por exemplo, eu tenho um banco rodando no Firebird 2, quero fazer um teste. Instale em outra máquina, tá, pessoal? Nunca na mesma, por favor, hein? Principalmente porque está em beta ainda, e o instalador que vem junto com ele não é dos melhores, tá, pessoal? Eles estão testando, é uma versão de teste, não tem um instalador fazendo críticas se você tem versões anteriores, se está sobrepondo arquivos de versões anteriores. Outro equipamento, outra máquina. Prepara para o Firebird 2.1, faça um backup no Firebird 2 e um restore no Firebird 2.1. Isso aqui ele fala que tem que ser feito, pessoal, tem uma nota do IEMA 9 no site do firebirdsql.org, falando que a ODS, ou seja, o OnDisk Structure, da versão 2.0 do Firebird, é a ODS 1.0. Na versão 2.1, a ODS é a versão 1.1. Quer dizer, eles estão mexendo na estrutura de disco. Não basta eu simplesmente copiar o FTP de um lugar para o outro. Ou seja, a versão é outra. Ah, mas não mudou o release principal, deveria funcionar. Não, o fato é que como não mudou o release principal, mas mudou a ODS, a hora que você colocar lá, você vai perder um monte de coisa. Inclusive na versão beta 1, ela não deve nem rodar, tá? Mais para frente, só colocando um asterisco que é legal aí, pessoal. Não sei se vocês acompanham, né? Pelo menos no IB Expert, quem usa o IB Expert sabe. Aparece lá nas opções, Firebird 1.5, Firebird 2.0, saiu depois posteriormente 2.01, não sei o que, e tem um tal de IAFIL. O IAFIL é uma distribuição russa bem legal também, vamos falar assim, uma variação do Interbase 6, e ela tinha uma característica legal. Você jogava qualquer tipo de banco baseado em Interbase nele, até a versão que ele existia, né? Então você tinha, por exemplo, Interbase 5.6, Interbase 6.0, Interbase 4, Interbase 3, você jogava qualquer coisa e ele conseguia ler, abrir aquilo ali. Parte daquilo lá, pessoal, foi trazido para o Firebird 2, parte. Só que agora, como muda a ODS, a gente não pode, vamos falar assim, pegar por base que aquilo ali é a solução, tá? A gente tem que tomar cuidado para evitar problemas maiores aí. Então, esse é um tipo de coisa que nós temos que ficar atento aí. Porém, pessoal, a partir de agora, com essas facilidades, a gente consegue no servidor fazer esse tipo de monitoramento. Por exemplo, pessoal, olha só. Como que funciona isso daí? Isso é baseado numa tecnologia chamada Snapshot. Não é um negócio novo, tá? A ideia, o conceito é bem antigo. Alguém aqui já chegou a trabalhar com Novell, ZenWorks? Quem já usou ZenWorks aqui sabe do que eu estou falando. Eu quero distribuir um aplicativo, só para vocês poderem entender a sacada de como que funciona esse monitor. O que eu faço? Eu tiro uma foto da máquina. Vamos falar o seguinte, eu tenho uma máquina recém-formatada com Windows XP, zeradinho. Eu vou pôr o Office, e quero jogar o Office para todas as máquinas da rede. O ZenWorks faz isso para a gente. Tá? Não tem nada a ver com o Firebird, mas o engine é o mesmo, só para vocês entenderem. Uma vez que a máquina está zeradinha, eu vou e tiro uma foto dela. Ou seja, eu vou lá e gero um snapshot. Fotinho dele. Ele vai correr o registro, os arquivos que existem em disco, tudo bonitinho. E vai gerar um arquivão de controle, que é a foto, necessariamente, o snapshot. Snapshot estado 1. Depois eu vou e instalo o Office na máquina. Testa, está redondinho, belezinha. Daí o que eu faço? Eu vou e tiro a segunda foto, segundo snapshot. E depois eu joguinho dos 7 erros, né? Onde estava A, agora está B. Então isso aqui eu tenho que publicar nas demais máquinas. Quer dizer, ele vai gerar para as demais máquinas apenas as diferenças. A ideia de monitoramento não é diferente aqui, tá, pessoal? É a mesma. Ou seja, eu pego em um determinado momento, como é que está o banco agora? Está assim. A tabela tal, está assim. E deixo correr. Lá na frente, o que acontece? Eu tiro uma segunda foto e comparo. Olha, mudou isso, mudou isso, mudou isso.
e em função disso eu consigo extrair uma série de informações. Então, quer dizer, a ideia de como se fazer, pessoal, já é um pouco antiga, mas a implementação, obviamente, né, é nova. Por exemplo, transação corrente, conexão corrente, acesso do usuário, quer dizer, eu posso fazer uma série de tratamentos ali, principalmente a nível de sistema, porque a nível de sistema a gente não tinha como fazer muita coisa antes. Tá lá, pessoal, por exemplo, um select aí, extraindo para a gente todos os processos de carga de CPU naquele momento, né, lá. Olha que eu dou para lá o select, mon dollar, server, PID, from, nossa, o que é esse negócio aí, mon dollar, aí começa a entrar, pessoal, que eu tinha falado para vocês. São, vamos falar assim, as facilidades implementadas, tá, pelo EMA9. Permite que a gente faça, por exemplo, uma extração de cada processo de acesso à tabela ao banco e quanto de CPU cada um está utilizando, tá? Poxa, isso é legal, né? Isso é legal. Só para vocês terem uma ideia também, tá, pessoal? Não vou ficar perdendo muito tempo nisso aí também, senão depois o outro palestrante me mata aí também. Vou invadir um pouquinho o tempo dele para terminar sossegado o que eu tinha que falar com vocês. Mas eu consigo, por exemplo, quem está usando, eu tiro uma foto agora e depois, quais são as diferenças de uso? Consigo, por exemplo, ver, pessoal, chegar até o detalhe de saber quais são os registros que mais sofrem mudanças na tabela. Até isso eu consigo. Só é legal para quê, pessoal? Tuning é melhoria. Cantu vai estar falando alguma coisa do dia a dia, a palestra dele no final do dia hoje, ele vai estar falando, eu acho que vai pegar um gancho nisso aqui também. Por exemplo, pessoal, olha só, tem um probleminha grave, pessoal, com índices. Eu vou falar um pouquinho para frente com vocês também disso aí. Foi feito alguns ajustes de melhora de performance, principalmente com índice. Mas por que isso daí? Índice, gente, é um negócio que a gente tem que ter no banco, e se a gente não tem, faz falta. E quando tem demais, aquela história, né? O que é demais, tem um ditado antigo, como é que é? O que abunda não falta, né? Que o pessoal fala, né? O que sobra não falta. Mas não é bem assim, pessoal. Se eu tiver muito índice, tem problema. Tinha um bugzinho na versão, até a versão 2, não chega a ser um bug, tá, pessoal? É uma característica do Firebird que é o seguinte, eu tenho índice em duas colunas. Quando eu utilizava comparações, por exemplo, o campo nome é indexado, o campo CPF é indexado. Quando eu dava um where, nome igual a alguma coisa, end, CPF igual a alguma coisa, onde o otimizador tinha que passar pelos dois índices, ele dava uma enroscada ali. Ou seja, ao invés de ficar mais rápido pelo fato de ter índices, na comparação com aqueles dois índices, ele ficava mais lento do que não tendo índice naquela coluna. Com isso daqui eu consigo, por quê? Porque eu consigo cronometrar, ver quais são os índices que mais são utilizados e mexer exatamente ali. Pessoal, parece que o negócio inovador vai ser muito fácil de usar. Só que é o seguinte, aquela história, use com moderação. Isso aqui é igual, falar assim, é igual caipirinha. Você pode tomar uma por dia que não vai fazer mal. Embora tal código seja leve, tudo, os acessos sejam leves. Inclusive tem um slide que fala que o snapshot é muito sossegado, quer dizer, ele tira rapidinho aquilo ali. Você não vai ficar tirando foto, né, à torta direita aí, né? Por quê? Primeiro, gente, quando você fizer o snapshot, aquilo que você tirou ali vai para algum lugar. É memória, é disco em algum lugar. Mais que isso, vai ter um tempo de CPU. Vai deixar de atender o usuário para atender a sua aplicação, sua solicitação. Então tem essa agravante. A gente tem que tomar alguns cuidados aí, tá? Vamos adiante. Por exemplo, obter informações de aplicações de clientes. Eu tenho aí, por exemplo, o IP, o cliente que está utilizando. Pô, isso daí é legal, né? O remote address qual o IP, qual o nome, se eu tiver no caso reverse, pode no reverse, quem que está utilizando, fazendo acesso, por exemplo, àquela tabela. Eu consigo hoje saber isso daí, sem grandes esforços. Porém, pessoal, olha só, a utilização disso deve ser feita com moderação, tá? Eu não posso sair à torta direita implementando 500 dispositivos. Por quê? Aquela velha história de grão da linha enche o papo, tá? De gota em gota, pessoal, a gente consegue inundar O Rio Amazonas, ele começa com uma gotinha em algum lugar, né? Uma gotinha, 2, 3, 10 mil gotinhas. Olha que a gente olha até o Rio Amazonas ali. Mesma coisa, se a gente começar a abusar disso daqui, isso aqui é muito legal para a gente poder utilizar dados ou melhor que isso. Eu vou colocar lá uma triggerzinha que vai sair extraindo coisa e logando para mim. A tabelinha temporária, tá? Não precisa gravar isso daí. Então quer dizer que com esses recursos eu consigo gerar um log em tempo de execução, extrair, vamos falar, as consultas que eu quero ali e fechar sem gravar nada, sem persistir nada. No Firebird 2 eu não consigo. Diferente das versões anteriores, então, todas as propostas de soluções, pessoal, são bem integradas entre si, tá? Não tem, por exemplo, um recurso X lá que serve para uma coisa, um recurso Y para outra coisa, todos os recursos são integrados entre si. Não sei se vocês estão vendo que o EMA9, pelo
pelo jeito conversou muito com o Adriano, conversou muito com o Vlad, principalmente o Vlad e o Yamanov, os dois, por serem europeus, estão muito próximos, né? E teve também, só para caráter de curiosidade, tá, pessoal, o senhor Paulo Praia, Paul Beach. Ele organizou um evento em Paris, acho que foi em Paris, eu não sei, eu não li no site lá, eu vi. Pelo nome eu já não gostei, tá, pessoal? Chamado Firebird Rendezvous, certo? Então, quer dizer, ele organizou e o pessoal foi lá. Eles foram falar exatamente sobre essas inovações aí, tá? Era para falar exatamente sobre essas inovações. Por exemplo, pessoal, um negócio que é legal. Ó, tem um errinho lá, tá, pessoal? Declarações, declarações, tá? Por favor, vocês perdoem que, sabe, a gente de vez em quando erra, né? Ou comumente erra, né? Graças a Deus a gente é humano ainda, né? Mas tá lá, a gente consegue fazer o quê? Saber tudo que está ativo ali. A gente consegue monitorar exatamente o que está ativo, o que está sendo usado. Por quê? Às vezes eu tenho uma conexão que está por horas inativa lá. Essa conexão que está por hora inativa, ela não é uma conexão que está provocando acesso ao banco, embora esteja conectado. E o que está utilizando mais? Eu consigo extrair só o que é o excedente, só o que está utilizando a mais. Há outras melhorias também que a gente pode falar também para vocês, é o seguinte. Pessoal, dá licença um instantinho, deixa eu só verificar aqui. Oração. Tem tempo ainda. Garbage Collection, que é aquele esquema de, vamos falar assim, de tempos e tempos ele fazer uma limpeza. Seria o Vacuum do PostgreSQL, mas obviamente, né, que o Firebird não tem que baixar a máquina nem rodar um processo de daemon, alguma coisa assim. Ele faz sozinho isso daí. Obviamente ele foi, vamos falar assim, regerado, quer dizer, está bem melhor do que estava antes, bem mais leve, e utiliza IDOTime. A máquina está parada, ele está fazendo essa limpeza. Outra coisa interessante, pessoal, quando eu trabalho com tabelas externas aí, de novo, eu particularmente falando, tá? Não é ruim, é super legal, mas eu não gosto de usar. Eu acho que o banco de dados tem que ter um arquivo só, um arquivo físico, tá, no disco, e resolve o meu problema. Mas tem gente que gosta, porque eu quero fazer uma exportação em texto. Aí sim, tabela externa, pessoal, ninguém bate elas, tá? Gerar exportação e importação de dados em texto, tabela externa é a melhor maneira de fazer. Por quê? Porque eu dou insert, update, select, tudo direto na informação ali, não tem que fazer nada. Então é bem legal. Porém, antes, pessoal, olha só, quando eu gerenciava a tabela, eu não sei explicar porquê, sabe? Isso aí ninguém explica do projeto, o pessoal fala que tem que estudar para explicar isso daí. Eu dava um select numa tabela externa, só um select. Por um bom tempo ela ficava presa, travada lá. Eu ia acessar a tabela, apagar o arquivo e falava, não, tem gente usando, tem outro processo utilizando esse arquivo. Mas por quê? O meu select acabou. A partir de agora não. Usou, liberou a tabela. Quer dizer, a tabela não fica mais presa, né? Sincronização de dados, principalmente dados de objeto. Olha, pessoal, é o seguinte, Firebird a partir da versão 2.1 tem uma série de implementações com dados relativos a objeto. Eu não vou entrar no mérito, pessoal, de objeto. Caberia uma palestra toda sobre isso daí. Na verdade é o seguinte, todos os bancos estão andando, mas não para implementações orientadas a objeto, mas com tratamento de objeto para os dados. Firebird 2.1 também. Eu não falei disso porque não dá tempo da gente poder entrar em detalhes disso aí. Blob Improvement, melhorias nos blobs. Isso daí é um negócio bem legal também. O Adriano que está fazendo, principalmente, pessoal, quando eu tenho, vamos falar assim, tipos de dados strings e com acentuação. Pessoal, eu não falei nada ainda de internacionalização. Vou falar depois a parte, porque internacionalização para nós brasileiros, o Adriano foi o cara que inovou. Ele fez praticamente tudo em relação a isso daí. É ele que puxa, tá, isso daí. Não só para português, tá? Para todas as línguas, inclusive. Com o Campus Blob, a gente tinha alguns, não digo problemas, né? Mas tinha que fazer alguns contornos. A partir de agora desaparece isso daí. Série de facilidades. E Store Procedures com flags, ou seja, eu consigo agora, entre aspas, flagrar execução, flagrar acesso, flagrar praticamente qualquer tipo de interação com elas. Otimização, pessoal. A primeira foi aquela que eu falei para vocês. Ó. Eu tenho o campo nome e o campo CPF indexados. Eu dou um where, nome igual a Ana, CPF igual a 160, blá, 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 alguma coisa. Os dois são indexados, às vezes o otimizador se perdia. Eles otimizaram isso daí. E hoje realmente ele utiliza os índices e, como vamos falar assim, todo o poder que deveria ter ali. Configuração e quer dizer, o ajuste, o próprio Firebird em si foi melhorado, né, foi revisto o código, foi otimizado. Uma coisa, pessoal, a gente também tinha antes esquema de, vamos falar assim, tamanho de páginas com 1K e 2K. Desaparece isso aí, pessoal, não é para ter mais isso aí. Por quê? Eu tenho, por exemplo, registros pequenos, mas em 1K não vai caber um cabeçalho, quer dizer, então é um negócio que é complicado. E depois, por último, alocação de discos com acessos grandes, né? Ou seja, eles melhoraram acessos a bases maiores.
Pessoal, SQL com recursividade, a gente vai falar um pouquinho também, é o seguinte, recursividade, para quem nunca viu, é um esquema que eu faço a própria rotina se chamar. Eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, de uma chamadinha de um SQL aí, onde não tem nada de recursividade. O código parece meio confuso e altamente repetitivo, né? Se eu pegar o equivalente dele, o if recursive, o código fica mais claro, tá ok? E bem mais fácil de entender. Também, pessoal, a gente poderia ficar, vou falar assim, mais de uma hora falando só sobre esse assunto. O legal é, pessoal, que a partir de agora eu posso fazer o meu próprio select e chamar ele mesmo. Isso que é legal. Então, o meu select pode chamar ele mesmo? Pode não, ele deve. Inclusive, com essa facilidade, fica bem mais simples toda a parte de comparação. Where, group, quer dizer, eu posso fazer uma série de, vamos falar assim, de interações de maneira que fique bem mais rápido o acesso. Pessoal, dicas também que a gente costuma dar para vocês sempre no final, a gente fala de uma coisa, pessoal, isso aí não é Firebird 2 não, isso aí é Firebird 1, Firebird 1.5, transações pequenas, tá? Isso é um negócio que o pessoal fala, por quê? Tem gente que inicia a transação, faz 10 milhões de operações, isso lá no final ele dá um rollback, é desastroso o que acontece. Primeiro, que às vezes o cara não tem um usuário, ele tem 50 usuários pendurados no banco e cada um com uma transação gigante. Obviamente você vai comprometer a execução de todas as transações. E outra coisa é o seguinte, pessoal, a gente está falando de uma série de implementações, principalmente, tá, agora no Firebird 2.1, de triggers. Isso aí é a nível global, tá? Não mais a nível de tabela, por exemplo. Então, quando eu dou um delete numa tabela, por exemplo, se eu tenho uma trigger lá no before delete ou after delete, essa trigger é acionada, é disparada. E quando ela é disparada, o que acontece? Bom, o banco vai ter que trabalhar. Então, às vezes, quando eu quero, por exemplo, limpar um banco, eu não vou dar, entre aspas, um delete all. Eu vou fazer o quê? Vou chamar um truncate para fazer o quê? Simplesmente limpar o banco, necessariamente. Então, isso é um negócio que é legal da gente ver, tá? A gente tem que pegar e tomar alguns cuidados com isso daí. Pessoal, tem um livro sobre segurança, se alguém tiver curiosidade de saber sobre esse livro aí, é bem interessante. Está vendendo aí no stand da Firebase, ok? Preço de R$30, não está caro. Eles vão perguntar, ele está adequado até a versão 2.0 do Firebird, tá? Para a versão 2.1, a editora, a gente tem a negociação para poder fazer algumas alterações e já colocar as mudanças. Pessoal, estou aberto a perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, que eu acho que a gente, obviamente, não tem tempo de falar de tudo com detalhes. Eu vou estar andando aqui pelo corredor, gostaria, se alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição para esclarecer, ok? Perguntas? Pois não. Com Fred. Vamos voltar lá. Type flag for store procedures. Na verdade, isso aqui é o seguinte, a gente vai ter um tipo de dado novo. Só para citar um exemplo. Um dos grandes problemas do SQL, pessoal, do ANSI SQL, é a ausência de um tipo de dado chamado Boolean. Acho que a maioria de vocês já devem tropeçar nisso. Quando eu implemento um flag, entre aspas, tá? Não necessariamente seria isso, mas é uma maneira de repente, ter alguma coisa que me indique, algo ocorreu ou não. Ao invés de ficar fazendo testes, eu simplesmente vamos falar assim, tiro meu foco daquela questão e vou trabalhar com outras coisas. Vou chamar select, certo? E também argumento eu testo. Como é que está a situação de tal coisa? Ou seja, eu não tenho que perguntar para o banco de dados, para o sistema operacional, para alguém. Eu simplesmente verifico o status de alguma coisa. O fato de eu testar possível o uso de flags me possibilita, entre aspas, implementar um esquema de Boolean para algumas situações. Eu posso trabalhar com algumas situações em cima de Boolean. Entendeu? Pois não. Vamos lá, pessoal, vamos voltar. Bom, acho que eu não preciso nem passar na slide. Ó. Bom, eu tinha o seguinte, pessoal, na versão 1.0 do Firebird, a gente tinha problemas graves de, vamos falar assim, de vícios de programação que já vieram desde de start em linguagem C. A versão 5 ela foi inovadora por um motivo. Vamos falar assim, ó, o marco principal deixou de ser C e passou a ser C++, orientado a objetos. Então, melhorou de performance. A versão 2 ela vem com a seguinte promessa. Olha, ela vai ser 30% mais veloz em muita coisa. A versão 2.1 ela vem basicamente implementando o seguinte, olha, a gente para a versão 2.0 deveria ter tido isso. Gente, uma coisa, não sei quem daqui já acessou o site do Firebird SQL, firebirdsql.org,
e viu o que tem para ser feito lá no, o que tem para ser feito já lá no site ainda, o To-Do. Se vocês observarem, pouca gente viu. Pessoal, tem muita coisa a ser feita. Essas implementações da versão 2.1 já deveriam ter sido implementadas na versão 2.0. Só que o que aconteceu muito da versão 1.0 para a versão 1.5. Uma coisa, na versão 1.0, eles começaram a falar assim, fazer as adequações para a versão 5. No meio do caminho, surgiram novos features, novas propostas. Daí eles falaram o seguinte, vamos pegar e vamos agregar alguma coisa aí. Ou seja, está trabalhando em cima de uma determinada distribuição, eles começaram a agregar comandos novos, funções novas, e isso começou a gerar bugs novos. Então eles bloquearam, a versão 5 acabou, a versão 2 é o seguinte, vai ter isso, vai ser mais veloz, vai ter NBCAP, vai ter isso, vai ter aquilo. Já, uma vez encerrada, nós vamos implementar o que faltou colocar e as sugestões novas para a versão 2.1. A nível de performance, pessoal, olha só, eu não testei, eu não posso nem falar para vocês. Mas eu creio, tá? Achismo meu. Eu acho que a gente vai ter, vamos falar assim, uma estabilidade, ou talvez, principalmente pelo uso indevido, né? Que a gente vai começar a aprender a usar snapshot, algumas coisas. Eu digo talvez uma perdazinha aí de performance. Mas é achismo meu, tá? Não tem informação lógica nenhuma, ninguém passou para mim isso daí. Porque a gente, quando começa a implementar todas essas novidades aí, é comum no começo, sabe, fazer umas artes indevidas ali. Com o tempo vamos adequando. Pessoal, a versão 2.1 não vai parar aqui, já tem propostas para serem mudadas, inclusive, para a versão, possivelmente uma 2.5 com uma melhora grande na parte de segurança. Então, quer dizer, eles estão trabalhando aos poucos. Sobre performance eu não tenho. Gente, uma coisa, eu falei, para quando vai ser disponibilizada a versão 2.1? Tá, estão programando para o terceiro trimestre de 2007, mas a gente não sabe também se realmente sai. A versão 2.0 foi surpresa, demorou um pouquinho mais do que deveria, tá? Pessoal, dúvidas? Nada, então eu agradeço, pessoal, tá ok? E próxima palestra, estamos aí, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Tá bom? Não é isso. É isso aqui. Deixa eu só bloquear o software aqui.